Bem-vindos ao cafezinho da governança, nova temporada aqui. Eu e o Richard estamos aqui para continuar. Richard, vai lá, coloca os pontos, né, que a gente andou recebendo. Tudo bem, pessoal? É um grande prazer estar aqui com vocês de novo no nosso cafezinho. Nós temos recebido várias consultas e resolvemos fazer uma compilação dessas questões. E a primeira delas, Celso, que chegou aqui para nós é: por que montar um conselho? Super. Eu acho que essa é talvez uma das perguntas mais importantes que acho que a gente tem recebido, e é uma dúvida absolutamente legítima, né? Então, assim, vamos tentar, então, ajudar vocês nessa perguntinha que parece simples, mas é extremamente importante para garantir uma boa governança. Veja, na sua experiência, né? Por que montar um conselho? Pois é, normalmente as empresas, elas crescem, amadurecem e as decisões vão ficando cada vez mais complexas. Então, você ter um conselho onde você tem a representação dos acionistas da empresa, e hoje se fala também dos diversas partes interessadas nessas decisões, é muito importante. Então, um conselho de administração ou um conselho consultivo, ele tem como objetivo assessorar os sócios, os acionistas, os investidores de uma empresa nas questões estratégicas, nas questões de crescimento e desenvolvimento do negócio, principalmente também na questão de gestão de riscos. Quais são os riscos que a empresa está exposta nessa caminhada que ela vai ter aí? Então, a missão de um conselho, ela é sustentabilidade e perpetuação do negócio no longo prazo. Então, se você tiver um conselho que se preocupe com isso e possa orientar os executivos, os diretores da empresa, isso ajuda muito. Concordo. Eu acho que é o seguinte, esse desafio, né, de a gente ajudar os acionistas, tá? E muitas vezes empresas familiares, como a gente tem vivido, né, ajudá-los a pensar, né, e separar, né, principalmente este papel da gestão do dia a dia, para ter um olhar de acionista, de alguém que tem a propriedade, é extremamente, né, importante, porque muitas vezes a nossa decisão passa a ser menos voltada ao dia a dia da operação e olhando talvez o longo prazo. Então, muito que eu tenho vivido é esse desafio, né, de como ajudar as pessoas a saírem do dia a dia para ter uma visão mais de longo prazo e, a partir desse questionamento de longo prazo, refletir nas suas próprias decisões do dia a dia. De repente, algumas ações que a gente começa a discutir no conselho e você olha sobre um ponto de vista mais do acionista e de longo prazo, ele olha e fala assim, puxa vida, talvez a gente não devesse fazer certas coisas desta forma, devemos mudar a nossa atitude, a nossa forma de fazer a gestão, a forma de avaliar as pessoas, que recursos nós vamos trazer para construir esse futuro. Vários desses questionamentos surgem quando a gente consegue fazer essa separação do dia a dia da gestão com olhar mais longo, né, de alguém que é acionista e que quer criar um patrimônio interessante, tá? Alguma coisa que vai garantir essa sucessão, essa perpetuidade, né, essa longevidade. Correto, Celso. A gente tem visto também empresas, startups, montando seus conselhos, né? Porque os fundadores eles estão muito envolvidos no dia a dia e com uma pressão muito grande de fazer o negócio dar certo, de alcançar o break-even, né? De começar a colocar a empresa numa velocidade de crescimento adequada. E às vezes não consegue enxergar o futuro, né? Então, ter um conselho com gente mais experiente, gente que já viveu muitas dessas questões que estão sendo ali colocadas, gente que já sabe o que não dá certo, né? Gente que sabe o que dá certo e o caminho mais curto para isso. Isso ajuda muito, né, esses empresários, esses fundadores, a refletir sobre quais os próximos passos e ganhar tempo e dinheiro nessa caminhada, né? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que sim. Tenho vivido também muito desses momentos, né, na discussão. E é interessante, incrível, né? Porque muito dessas startups, ao não enxergarem o próximo passo na sua captação e a necessidade de estar no próximo nível de governança, muitas vezes acabam eles mesmos sendo, vamos dizer assim, reféns do futuro que eles não conseguiram criar. Então, é uma coisa interessante. E o mesmo interessante é quando você aplica isso para empresas tradicionais, né? Quando ela não pensa, por exemplo, na sucessão, ela literalmente termina o negócio dele naquele ponto da história, né? Como ele não enxergou o próximo passo, preparou para o próximo passo, a não existência disso compromete profundamente esta longevidade. E isso é uma das coisas que eu sinto cada vez mais, seja numa startup, seja numa empresa tradicional,
a não enxergar esse próximo passo? Eu digo também que, às vezes, a empresa chega no limite do crescimento que os seus sócios, seus fundadores têm de conhecimento. E aí a empresa precisa continuar crescendo, a empresa precisa continuar a avançar. E aí falta, então, realmente conhecimento naquela empresa. Então, um conselho pode ajudar muito essa nova fase da empresa, ou seja, o crescimento que não dependa tanto mais dos sócios e, principalmente, quando você precisa financiar esse crescimento e precisa tomar recursos no mercado ou de uma maneira mais simples, que é ir no banco, que às vezes muitos empresários não sabem como fazer isso, como chegar num banco, tomar recursos emprestados, ou mesmo buscar outras alternativas de crescimento, como emissão de debêntures, como a entrada de um private equity, como preparar a empresa para abrir o capital da Bolsa de Valores. Então, é um conselho nesse momento que ajuda os acionistas a tomar as melhores decisões. Poxa, né, eu acho que assim, são dicas como essa que eu acho que era importante, né, colocar para o pessoal. Então, acho que assim, isso dá uma noção muito bacana para todos, acho que por que montar um conselho. Legal, Celso. Então, pessoal, é isso. Nosso cafezinho voltou. Acompanhem-nos nas mídias sociais. Se vocês quiserem bater um papo com a gente, entrem no nosso site, possível agendar aí um papo bacana, a gente trocar ideias e aí, quem sabe, contribuir para esse desenvolvimento, nessa jornada, nessa caminhada, em prol de construir uma governança melhor para as companhias, para a própria sociedade. Bacana, gente? Legal, pessoal. Até mais. Até mais, então.